Olha só, por muito, muito tempo, a gestão de pessoas tinha uma obsessão, sabe? Uma pergunta que não queria calar. Como é que a gente faz para extrair o máximo de produtividade de cada funcionário? Era basicamente isso. O dogma era esse. Era isso mesmo. O foco era totalmente na produção. As escolas de pensamento da época, tipo a das relações humanas, até olhavam para o comportamento das pessoas, mas sempre com um segundo interesse, né? O objetivo final era sempre o mesmo: aumentar a produção. O ser humano era visto, sei lá, como uma peça, uma engrenagem que precisava ser ajustada para a máquina toda render mais. Pois é, e é exatamente aí que o jogo vira. Chega a escola comportamentalista e BUM! Eles não vêm com uma resposta nova, eles vêm questionar a própria pergunta. A ideia deles era radical. E se a gente estivesse focando na coisa errada desde o início? Eles não queriam uma resposta melhor, eles queriam uma pergunta totalmente diferente. Ok, então para a gente entender essa revolução na gestão, primeiro a gente precisa dar uma olhada no que ela veio para destruir, que é justamente esse mito aí, o da máquina produtiva. A premissa era essa, a produtivista. O trabalhador era visto como, bom, quase como uma peça mesmo. Simples, previsível. O que motiva essa peça? Dinheiro e controle. Fim. Então, entender o comportamento era só um jeito de lubrificar a engrenagem, sabe? Para ela gerar mais rápido sem dar problema. Só que, claro, essa visão deixava de fora algo absolutamente fundamental. E é aqui que entra a grande virada de chave. O novo foco não é mais a produção, não é a máquina. O foco é o ser humano. Os comportamentalistas chegam com essa ideia. O caminho para o desenvolvimento da organização passa, primeiro, pelo desenvolvimento das pessoas. Para materializar essa ideia, eles cunharam um conceito, o Homo complexus. O que é isso? É a simples, mas revolucionária constatação de que o trabalhador não é uma máquina. É um ser humano complexo, cheio de camadas, como excitações, sonhos, medos, coisas que vão muito, mas muito além do salário no fim do mês. E olha só do que a gente está falando. Não é só sobre as necessidades básicas, não. É sobre querer se desenvolver, querer crescer, encontrar um sentido naquilo que se faz. É buscar autonomia, ter as próprias ideias. As necessidades agora estão ligadas ao ego, ao aprendizado. O trabalho, de repente, vira um espaço para o desenvolvimento pessoal. É uma outra história. E se tem alguém que conseguiu sintetizar essa briga de visões de mundo de um jeito genial, foi Douglas MacGregor. Ele criou um modelo super simples, mas muito poderoso, para colocar de um lado a mentalidade antiga e do outro a nova. Dá uma olhada nessa comparação. De um lado, a teoria X, que é a visão antiga, aquele papo de que as pessoas são preguiçosas por natureza, que evitam responsabilidade e, por isso, o que elas precisam? Controle, mão de ferro. Do outro lado, a teoria Y, a visão de que o trabalho pode ser algo natural, prazeroso, que as pessoas são criativas, buscam responsabilidade e o papel do gestor não é controlar, mas sim criar oportunidades para esse potencial todo aparecer. É uma mudança de paradigma, né? Total. Beleza. Se as pessoas são esse tal de homocomplexos, a pergunta que fica é: então, o que motiva essa galera de verdade? E foi nisso que os comportamentalistas mergulharam de cabeça. Para começar, temos o Abraham Maslow e a famosa pirâmide dele. A lógica é bem simples e genial. Existe uma hierarquia de necessidades. Ninguém vai se preocupar com autorrealização lá no topo se as necessidades mais básicas, como comida, segurança, pertencimento, não estiverem resolvidas. Primeiro a base, para depois pensar no topo. Faz todo sentido, né? Aí vem o Frederick Hartsburg com outra ideia muito, muito interessante. Ele basicamente dividiu as coisas do trabalho em dois grupos. De um lado, os fatores higiênicos. Pense em salário, boas condições de trabalho. Essas coisas, segundo ele, não motivam. Elas só evitam a insatisfação. Se faltar, o pessoal reclama. Mas se tiver, ninguém vai trabalhar mais feliz por causa disso. A motivação, de verdade, vem do outro lado, dos fatores motivacionais. Coisas como ter responsabilidade, ser reconhecido, ter chance de crescer. A conclusão é matadora. Pagar bem evita que o time fique infeliz, mas não garante que ele fique motivado. Para completar, o McClellan jogou mais uma camada nessa discussão. Ele disse que, no fundo, as pessoas são movidas por uma combinação de três grandes necessidades. A primeira é a de realização, aquela vontade de fazer melhor, de superar desafios. A segunda é a de afiliação, o desejo de pertencer, de ter bons relacionamentos. E a terceira é a de poder, a vontade de influenciar, de ter um impacto. O pulo do gato para um gestor seria entender qual desses motores é o mais forte em cada pessoa do time. Certo. Depois de tudo isso, qual foi o grande legado?
O que ficou dessa escola de pensamento que mudou tanto as coisas? O legado foi esse. A gente pode resumir assim: o foco saiu do produtivismo e foi para o humanismo. A ideia de que o crescimento de uma organização é, na verdade, uma consequência do crescimento das pessoas que estão lá dentro. A meta deixou de ser espremer o funcionário para tirar mais produtividade e passou a ser criar um ambiente onde as pessoas possam florescer. A produtividade, ela vem como resultado disso, não como ponto de partida. Essa frase aqui, ela resume tudo de forma perfeita. A tarefa bem executada não é o objetivo, é a consequência. O objetivo central passa a ser o desenvolvimento da pessoa que executa a tarefa. Porque quando a pessoa se desenvolve, quando ela está bem, a tarefa sai bem feita. É uma inversão completa da lógica que existia antes. E para fechar, fica aqui uma provocação para a gente pensar. Se a gente olhar para os ambientes de trabalho hoje, para os lugares que conhecemos, a gestão ali é baseada na teoria X ou na teoria Y? A liderança parte do princípio de que as pessoas precisam ser controladas ou de que elas precisam de espaço para crescer? A resposta para essa pergunta diz muito sobre o quanto essa revolução humanista realmente pegou, não é mesmo?